Agora vamos falar sobre o pedido certo e o pedido determinado, e que há a previsão legal nesse sentido. Vamos ver aqui. Diz lá o artigo 322 do novo Código de Processo Civil: o pedido deve ser certo. O pedido certo deve se entender como aquele que está expresso, que está nítido, que ele é preciso, ele é visível, entre aspas, ele é perceptível pelo magistrado, né? Que o inverso seria aquele oculto, aquele sorrateiro, né? Que então o pedido deve ser certo. Como seria um exemplo de um pedido, digamos, implícito, ou seja, que não seja certo, né? Suponhamos que numa narrativa fática lá de um determinado acontecimento, onde houvera um atropelamento, né, e a pessoa ingressa em juízo pedindo a indenização. E aí pede várias coisas, dando moral, e só que dentro do contexto ele vai e coloca que ficou um corte no rosto da pessoa e isso não pode ficar assim, né? Isso vai atrapalhar a minha vida, com isso um corte tal, mas ele não formula qualquer pedido de pagamento de danos estéticos. Quer dizer, fica aquela coisa apenas implícita, né? Deixando assim um pouco que vago, que ele quer também ser ressarcido com relação ao dano estético. Mas ele não foi claro, ele não foi preciso. E isso até prejudica a defesa. Por isso, deve ser claro, transparência, tanto para o magistrado julgar, né, tanto para a parte poder contestar adequadamente. Até porque, se ele não contesta o quadro fático pontual, vai ocorrer a confissão ficta aí nesse caso. Na verdade, tem que ser a defesa ponto a ponto, isso a gente vai ver lá na frente. Então, eu até coloquei aqui como seria a ideia de um pedido certo, né? Então, vamos ver aqui. Aqui, a pessoa faz o primeiro, especifica aqui, que até que a gente falou no nosso módulo anterior, ele faz o pedido imediato, ele faz um pedido condenatório ao réu, né? E especifica, né? Então, faz a especificação e diz lá o pedido imediato, entregar o imóvel objeto na matrícula imobiliária número tal, sob pena de incidir uma multa tal. Ou seja, ele foi claro, né? Ele foi preciso, ele foi certo, ele disse que ele queria uma condenação e especificou a entregar o imóvel cheio da matrícula tal, tal, tal. Ok? Esse é o pedido certo. Vamos à frente aqui para a gente entender. Sim, aqui nós temos uma exceção no próprio artigo 322, no parágrafo 1º, que é possível que não esteja expressamente, ou seja, não haja um pedido certo, expresso, visível com relação, ou seja, é uma exceção à regra quando se fala com relação aos juros, né? Compreende-se no principal os juros, no pedido principal, né? A correção monetária, as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. Só que aqui eu faço um alerta com relação aos juros legais. Juros legais são aqueles que vêm de uma norma legal expressa, né? Então, seria com respeito aos juros e os juros legais, então poderia ser tanto os juros compensatórios, né? Você vai ver isso lá na lei de desapropriação, no artigo, salvo engano, no artigo 15, né? E nos juros moratórios, lá no artigo 406, 407 do Código Civil. Então, são normas, juros que estão legalmente, estão expressos na lei, né?
Agora, então, isso não pode ser confundido com juros convencionais, as partes convencionais de determinados juros. Por exemplo, nós acertamos que havia um mútuo ou um empréstimo e a taxa de remuneração desse mútuo oneroso é de 3,40. Né? Quando vou lá fazer a minha pretensão em juízo, uma ação de cobrança ou algo similar, eu coloco lá que ele deve pagar o débito em aberto. Mas aí eu não pedi, não é? Os juros convencionais, ele não foi expressamente solicitado. Né? Então, ele deve ser expressamente solicitado. Porque nessa situação, o juiz só vai dar o quê? Os juros legais no sentido dos que estão previstos em lei, não esse que foi acertado entre as partes. Tudo bem? Vamos olhar mais outras nuances. Bom, há também, no artigo, no Código de Processo Civil de 73, essa questão do pedido deve ser certo e determinado era num único artigo, vocês se recordam, né? E agora ele ficou dividido. O 322 fala algo com relação ao pedido certo e o 324 vai falar sobre o pedido determinado. O pedido determinado é aquele onde você especifica o que você quer, você seja mais preciso do que você deseja, que no caso anterior até falei que era a entregar o imóvel tal, da matrícula tal, sob pena de multa diária. Então, ele não admite um pedido genérico, certo? Ok? Agora, há exceção. Né? O pedido determinado é o oposto, é justamente o pedido genérico, onde há a exceção lá no parágrafo 1º, onde ele diz, é lícito, porém, quando ele diz porém, está dizendo já no sentido de uma exceção, né? Formular pedido genérico nas seguintes situações, inciso 1, inciso 2, inciso 3. Ok? Então, vamos ver cada um desses incisos, quais são as possibilidades de você fazer, utilizar-se dessa exceção e fazer pedido genérico em uma petição inicial. Vamos lá. Diz lá o inciso 1º, que é lícito, porém, formular pedido genérico nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados. Para ação universal, você vai lá ter a conclusão do que é isso, lá no artigo 90 e 91 do Código Civil, que ele vai dizer assim, constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária. Né? E no 91 ele diz que constitui também uma universalidade de direito o complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotada de valor econômico. Então, vamos ver aqui, eu fiz algum desenho, para a gente compreender melhor o que a norma quer dizer. Quando a norma fala que constitui uma universidade de fato a pluralidade de bens, né, singulares que destinam a uma destinação unitória, um exemplo clássico é uma biblioteca. Há uma pluralidade de livros, todavia ele faz um universo único, não é? Ele é uma biblioteca, você vai penhorar a biblioteca do fulano de tal. Então, não vai se penhorar livro por livro. Então, há uma universidade de bem. Questão, digamos assim, uma questão de divórcio, a pessoa tem uma manada lá na fazenda de bois, não se sabe precisar, né? A manada de bois que tem lá, os gados na fazenda, tal. Porque é uma pluralidade de bens, mas você não tem como individuá-los, né? Ok?
A pinacoteca também, né? Podia ser também uma outra forma de coisa. Então, vários quadros, né, que formam a pinacoteca. Então, é um bem, é uma universalidade, uma composição de vários bens, que vai ser visto como, essa pluralidade de bens, como algo singular. Ok? Com relação à universalidade de direito, o caso clássico no complexo de relações jurídicas de uma pessoa é a questão da herança, né? Então, você não tem a parte, não, vamos supor, você vai entrar com a petição de herança. Você se julga uma pessoa que veio do relacionamento desse casamento lá e coisa e tal, quer fazer o DNA para dizer que é um dos herdeiros, mas não sabe precisar, né? Não tem ainda a convicção de quais são os bens totais que vai lhe abranger. Né? Ele não tem essa ciência. Então, ela entra, né, com a ação e pede que seus direitos sejam na universalidade de bens, sem assim ter que universalizar, colocar, individualizar cada um, né? Todas elas que tiver valor econômico. Bom, e também no parágrafo 1º, no inciso 2, ele diz uma outra situação. É lícito, porém, formular pedido genérico quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato. Aqui eu fiz um desenho, uma situação que poderia ser entendida como isso. A pessoa sofreu um acidente, foi atropelada, né? Não foi um acidente fatal, mas ela está lá há vários dias internada. Né? Então, ela está no hospital particular, tem que pagar médicos, remédios, né? Fazer exames, tudo. Então, ele está tendo um gasto muito alto. Né? Então, como já há uma previsão aí de que ele vai ficar vários dias aí no internal, então a parte já quer algum valor para poder custear essa situação toda. Então, ainda não se sabe de logo, ele ainda está internado, não sabe quando é que vai terminar esse tratamento dele, então ele faz um pedido genérico, olha, vai ter que pagar todas as consequências desse ato aqui, esse atropelamento, tudo que tiver danoso, prejudicial, que estiver ligado, que foi derivado desse fato, desse episódio do atropelamento, né? Então, eu quero que seja condenado. Algo assim, entendeu? Então, não se sabe precisar naquele momento, então, as circunstâncias assim do fato, né, do ato, não permite ainda precisar. Então, nesse caso também, a lei abre a exceção de você fazer um pedido indeterminado. Vamos seguir para o terceiro inciso. No terceiro inciso, ele vai dizer, deixa eu passar para cá, é lícito, porém, formular pedido genérico, inciso terceiro, quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Bom, aqui o exemplo clássico seria da ação de exigir contas, né? A antiga ação de prestação de contas. Né? Então, aquele que afirmar ser titular de direito de exigir contas requerer a situação toda. Então, o juiz, terceiro aqui, ó, apurará o saldo. Ou seja, já ele está dizendo aqui uma coisa futura. Esse apurará vai depender de quê? De um fato futuro. E é o quê? A prestação de contas do demandado. Ok? Então, ele não pode, está dependendo, né? A parte não tem como dizer quanto é o montante, né? Porque nesse caso aqui ainda vai se saber qual o valor a ser apurado na ocasião propícia, que é a sentença, e depende desse ato a prestação de contas
do demandado. Tudo bem? Vamos em frente.